E aí, pessoal, tá dando para ver direitinho a tela? Ficou pequeno, ficou grande, tá ok? Beleza, então vamos lá, né? Como eu disse, o nosso primeiro objetivo desse primeiro encontro é apresentar a computação e os computadores de modo geral, né? Então vai ter duas partes. Eu vou dar uma pequena pausinha no meio para vocês tomarem um cafezinho, a gente também, etc. Cada um faz esse pequeno intervalo de uns 5, 6 minutos, certo? E a gente muda de tema. Mas nessa primeira parte, o que é que a gente vai ver aqui? Isso aqui está disponível, só ressaltando, isso aqui está disponível no Classroom. Então, quem não está no Classroom e quer o material, só é clicar lá no link do Classroom, qualquer coisa eu mando novamente, e aí vocês podem acessar isso, certo? E fazer a leitura, a releitura do que a gente fez aqui hoje, certo? Então, vejam. Como eu disse, a computação é uma área interdisciplinar que combina matemática, engenharia e ciência da informação, certo? Ela nasce assim. Quando as pessoas começaram a idealizar ela, né, pensando nas estruturas, ela era muito algébrica mesmo. Ela tinha um sistema lógico. Não sei se vocês já tiveram contato com aquela lógica, tipo lógica de concurso, lógica proposicional. Por trás da informática, de modo geral, da computação, tem muito aquilo, né? Tem muito lógica. E aí, enfim, quando a gente vai se aprofundando, etc., a gente faz um estudo um pouco da lógica também, porque os cálculos que o processador faz, a gente vai entender mais à frente o que é o processador, tem muito a ver com esses circuitos lógicos. E quem criou esses circuitos lógicos foi um matemático chamado, em inglês, né? Chamado Morgan, De Morgan, né? Como ele é normalmente referenciado. E essa evolução foi possibilitando que a sociedade fosse se modernizando, né? Como assim? A calculadora, que é uma ferramenta que a gente usa hoje em dia, antigamente, que hoje em dia, quando você pega uma calculadora de celular, por exemplo, já que todo mundo tem um celular, você percebe que ele fornece algumas funções que eram difíceis de serem calculadas à mão e muito menos de cabeça. Por exemplo, logaritmo, exponencial, etc. E aí os primeiros esforços, né, era da galera da matemática tentando fazer esses cálculos de logaritmos, exponenciais, etc., que eram usados nas ciências da natureza de modo geral. E era difícil de fazer, então foi se desenvolvendo ferramentas e técnicas para poder fazer isso, certo? Nessa direção, a gente vai chegando no que hoje são os computadores, beleza? Então, a gente vai explorar aqui um pouco da história da computação, desde os primórdios até o estado da arte de hoje, né? Até a modernidade. Então, vamos lá. Bem, uma das primeiras ferramentas que eram mecânicas mesmo para você fazer contagens era o ábaco, né? Que vocês já viram e manipularam isso, a gente vê até na educação básica, que era uma ferramenta para ajudar mesmo os cálculos. Mas aí, conforme a gente chega a 1642, Blaise Pascal desenvolve essa máquina aí chamada Pascaline, certo? Que era uma calculadora mecânica, né? Então, ela não tinha nada eletrônico, a eletricidade ainda não estava tão bem dominada assim pela humanidade. E aí ele tinha essas ferramentas que era tipo um relógio, percebem que tinha uma série de engrenagens, etc. Então, conforme você ia regulando, os mecanismos lá dentro iam fazendo contas, né, mecânicas, e aí você conseguiria facilitar um pouco essas operações maiores que você poderia fazer. Isso é um dos primeiros utensílios, né, ferramentas, digamos assim, para a computação. E aí depois Leibniz, não sei se vocês lembram de Leibniz, Leibniz é o cara que desenvolveu o cálculo junto com Newton, né? Além de matemático, ele era filósofo. E aí ele se dedicou a diversos campos, um deles foi em aprimorar essa Pascaline, aí, essa calculadora de Pascal, e aí ele implementou uma calculadora também mecânica que fazia multiplicação, né? Então agora a gente já tinha duas operações, etc., e a gente está encaminhando no sentido da evolução das máquinas auxiliares para fazer cálculos, né? Aqui tem a figura, como vocês podem ver, da calculadora de Leibniz, né? Ela era um pouquinho mais sofisticada, né? Tinha manivelas agora, coisa que na anterior não tinha, né? Vamos dar uma olhada na anterior. Ela não tinha manivelas, você ia regulando. Tem outras imagens dela, né? Você ia regulando alguns dígitos, etc. Ele fazia o cálculo. Agora, como é multiplicação, você precisaria um pouco mais de engrenagens, como vocês podem ver aí.
Veja, e por trás de tudo isso, o que viabiliza essa computação o processamento dos computadores, etc., os modelos de processador e etc., é uma estrutura algébrica, né, chamada de álgebra booleana, que foi desenvolvida por George Boole no século XIX. E aí o que acontece? Quando você faz cálculos no computador, né, ou faz algum teste lógico, etc., por trás daquilo, em geral, tem essa ferramenta chamada lógica binária ou lógica booleana, né, álgebra booleana, desculpa. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, porque o nosso objetivo hoje é conhecer como ela vai surgindo e quem contribuiu. Mas isso é toda uma área de estudo, por exemplo. Hoje em dia, num curso de informática, num curso de ciência da computação, por exemplo, as modelagens de circuitos eletrônicos, né, circuitos computacionais, ainda são feitos a partir de álgebra booleana. Claro que isso vai se modernizando com o tempo, mas ainda é uma base importante aí na estrutura. E aí, quando a gente já começa a desenvolver um pouco mais, de chegar mais perto do computador moderno, a gente tem dois pais da computação, né? Que são basicamente... Aqui a ordem está um pouco invertida. Se a gente fosse ser cronologicamente correto mesmo, Babbage, o Charles Babbage, ele veria antes de Ada Lovelace. E aí cada um tem uma importância nessa construção do computador, né? Babbage, ele criou uma máquina analítica, que ainda era um computador mecânico, né? Que fazia mais do que os cálculos básicos. Ele era programável, digamos assim. E aí, enfim, ele fez essa invenção e ainda não tinha desenvolvido técnicas, né, e o que a gente vai chamar posteriormente de programas aplicáveis nessa máquina que ele tinha desenvolvido para resolver problemas matemáticos, né, por exemplo, resolução de polinômios, cálculos de funções mais sofisticadas, como eu citei, né, logaritmos e exponencial. E uma das primeiras programadoras, né, a gente pode dizer que é o primeiro programador assim, da história, é a Ada Lovelace, né? Ela é filha do Lord Byron, que era um escritor famoso, certo? E ela trocava, como posso dizer, informações, né? Ela era matemática e escritora, ela trocava informações, né? Correspondência com o Babbage, e aí foi aprendendo como funcionava a máquina e foi descobrindo meios de usar ela, né? E aí ela desenvolveu alguns dos primeiros programas, né? Então, a primeira pessoa na humanidade a desenvolver um programa de computador foi a Ada. Tanto é que ela é reconhecida como a mãe da programação, de modo geral. Deixa eu aqui permitir o pessoal entrar. Pronto, então vejam. A gente vai ver, inclusive, que hoje há uma homenagem até a ela nas placas de vídeo, né? Porque, enfim, as placas de vídeo que usam inteligência artificial, etc., fazem os cálculos mais modernos, os núcleos de processamento são os núcleos ADA, que são em referência à Ada Lovelace, né? Então, essas duas pessoas aqui já estão mais dentro, enquanto os outros eles estavam nos primórdios mais teóricos da computação, essas pessoas já tinham máquinas que serviam para fazer os primeiros programas em si, né, como a gente conhece. Claro que quando eu falo como a gente conhece, não é tão quanto a gente conhece assim, porque a gente vai perceber que existem níveis de linguagem de programação e a linguagem que a gente usa hoje em dia é uma linguagem mais de alto nível. O que significa ser uma linguagem de alto nível? É uma linguagem mais fácil de compreender para um leigo, digamos assim. Claro, né, conforme as coisas vão se modernizando, as pessoas vão querendo adaptar a tecnologia para que mais pessoas consigam entender, acessar e utilizar aquilo de forma fácil e prática, né? Então, hoje em dia, a gente está num estado da programação que é muito diferente do estado da programação que a Ada tinha. Certo? Lá ela tinha que ter um controle de como cada engrenagem funcionava, era uma coisa mais do hardware, né? Do mecanismo em si. Hoje em dia a gente já evoluiu bastante e a gente já tem a ferramenta pronta só para usar. Isso vai ser bem mais fácil para a gente, tá? E aí vocês podem ler os mais detalhes dentro do que tem na apresentação.
Mas aqui, ó, tem a figura dessa máquina analítica de Babbage. Veja que era uma coisa que você não conseguia diferenciar entre um computador e um moinho de cana. É algo bem robusto, né? Bem grosseiro até de modo de falar, né? Então, veja, até chegar no estado das coisas de hoje em dia, a gente passou por muitas tentativas e erros, né? Muitas apresentações diferentes do que era uma máquina de computação. Eu acho que uma pessoa sem formação inicial olharia para um mecanismo como esse e chutaria que era um TA, né? Para fazer tecido, uma máquina, sei lá, de moer alguma coisa, né? De moer trigo ou cana, mas nunca chutaria, a princípio, que isso é um computador, né? Um antecessor do computador. Certo? E aí a gente começa a chegar na era da evolução exponencial da computação, né? Uma das pessoas responsáveis por essa evolução mais exponencial é o Alan Turing. Não sei se todos conhecem, mas Alan Turing, ele é um matemático também, ele se dedicou à criptografia, não sei se vocês já ouviram falar em criptografia, mas basicamente é uma parte da matemática que estuda e também pode ser pensado como uma parte da computação, né, que o pessoal da computação trabalha muito com isso, a gente da matemática mais com o desenvolvimento de códigos e de sistemas de criptografia robustos, que sejam seguros, para que um ataque de uma pessoa ou de uma máquina não consiga quebrar facilmente o código e descobrir nossos segredos. Por exemplo, só para dar uma contextualizada com uma ferramenta que a gente usa hoje em dia. O WhatsApp, vocês já devem ter visto a mensagem que o próprio WhatsApp informa, ele é criptografado de ponta a ponta. O que significa isso? Significa que entre dois usuários existe uma chave, digamos assim, uma chave única, e aí a mensagem que você manda para alguém, ela é primeiro criptografada no dispositivo, enviada pela internet criptografada, ou seja, qualquer pessoa que interceptar a sua mensagem no meio do caminho, ela vai pegar um código todo embaralhado, certo? E aí ele vai ter um desafio enorme para descobrir o que tem escrito ali, porque enfim, a matemática trabalhou duro para que esse código fosse difícil de ser quebrado. Deixa eu só permitir aqui. Então, e aí depois que a sua mensagem chega, como a pessoa com quem você está se comunicando tem internamente, né, dentro do sistema WhatsApp, tem a chave, ele consegue quebrar o código e recuperar o que você escreveu para ele. Então, é um sistema que a gente chama de sistema seguro, né? Sistema criptografado, e qualquer pessoa que faça um intermédio disso aí vai ter muita dificuldade de descobrir o que estava sendo dito na mensagem. E o Turing era especialista nisso, e ele trabalhou em projetos, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, para quebrar códigos enfim, né, entre os nazistas da época. Então, ele tem essa importância no desenvolvimento e ele também ajudou a desenvolver alguns modelos, tanto os modelos computacionais, como testes que ainda hoje são aplicados. Por exemplo, existe um teste que é feito para testar se a inteligência artificial é realmente inteligente, né, que é o famoso teste de Turing. Então, vocês já viram obras de ficção, já assistiram, por exemplo, deixa eu ver um exemplo, O Exterminador do Futuro. O que é o Exterminador do Futuro? Né? O Exterminador do Futuro é uma ficção onde uma inteligência artificial ganha tanta inteligência a partir de ser uma inteligência realmente independente. E aí o Turing, ele tem esse teste, digamos assim, que ele desenvolveu para a gente saber se o sistema computacional era realmente inteligente ou não, certo? E até hoje ele é mencionado, né? Enfim. E, bem, além disso, uma informação interessante para quem tem curiosidade na área e quer assistir talvez alguma coisa sobre, tem um filme que é o The Imitation Game, ou o Jogo da Imitação, que é um filme focado na história de Turing. E aí você vai descobrir como foi essa participação. Claro, ali é uma mistura de biografia
com ficção. Então, tem partes ficcionais, mas é um filme bem interessante, certo? Quem quiser conhecer mais, pode assistir. Enfim, não vou entrar em todos os detalhes do que ele desenvolveu, mas ele tem um campo grande de contribuições dentro da computação e da própria matemática, certinho? Aqui foi um slide que entrou por engano, desculpem. E aí eu queria apresentar a vocês alguns dos primeiros modelos de computadores que foram desenvolvidos, né? Porque hoje em dia a gente tem um celular na mão e, essencialmente, não sei se vocês já sabem disso, né? Já pensaram sobre isso, mas um celular, ele basicamente ele é um computador, só que ele é um computador portátil, certo? Assim como uma calculadora ele é um computador, mas é um computador mais limitado, o celular ele é um computador, ele tem todas as ferramentas que o computador tem. Ele tem um processador, ele tem memória RAM. Vocês sabem porque quando você vai comprar um celular novo, você se preocupa com RAM, com processador. Outras coisas não são tão parecidas com um computador de modo geral, mas aqui ele tem todos os ingredientes de um computador, tá? Ele funciona igual a um computador. Mas nessa época em que as máquinas estavam sendo desenvolvidas pela primeira vez, as coisas não eram assim tão simples, né? A tecnologia estava nos primórdios, e aí toda aquela modelagem matemática que viabilizava criar um sistema eletrônico de cálculo, que servia para fazer cálculos matemáticos, etc., ainda não tinha, como posso dizer, os componentes corretos para fazer. Então, eles estavam engatinhando. Para vocês terem uma noção, esse computador, que é um dos primeiros que existe, o ENIAC, o Electronic Numerical Integrator and Computer, deixa eu só permitir aqui, que foi construído em 1946, era enorme em comparação a, por exemplo, um celular, como eu estou falando. O celular é um dos exemplos mais portáteis de computador de hoje em dia, mas existem, por exemplo, computadores desktops que são do tamanho um pouquinho maior que um celular. E aí você compra o gabinete, conecta um mouse, um teclado e um monitor e você tem um computador bem pequeno, bem portátil. Esse aí ele tinha metros quadrados, né? Vários. Por exemplo, aqui ele fala das dimensões físicas, ele tinha 30 metros de comprimento, ocupando uma sala de aproximadamente 167 metros quadrados. Era enorme, né? Isso aí é maior do que umas 3 casas. Né? Considerando que hoje em dia um apartamento tem 50 metros quadrados, isso aí tem 167 metros quadrados, né? Mais do que 3 vezes um apartamento médio, médio para pequeno, né? De altura ele tinha 2,40 metros, e de profundidade foi uma coisa que eu fiquei meio curioso, como poderia isso, que tinha 0,9 metros de profundidade. Ah, desculpa, mas é cada rack, né? Na verdade, se você, daqui a pouco a gente tem uma foto dele, deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu não coloquei, não? Eu não coloquei, depois eu incluo. Eu acho que pode ter sido que esse slide que ficou vazio, ele purou a foto que eu queria colocar. Mas vocês vão perceber que o ENIAC, ele era um computador que ele não era totalmente autônomo, ele ainda dependia do trabalho humano. Então, tinha várias pessoas dentro dele e o computador ele era meio que setorizado, cada pedaço fazia uma coisa, e aí a gente ia trocando os cabos, trocando as conexões em tempo real, para que depois que um hack, né, um pedaço dele tivesse feito um cálculo, ele jogasse as informações e outro que ia terminar o cálculo, enfim. Então, era uma máquina que ainda internamente precisava desse cabeamento manual, de pessoas lá dentro, né, fazendo a troca de cabos e etc. Hoje em dia, esse ENIAC gigantesco, ele não se compara a uma calculadora de bolso moderno, né? Porque, enfim, tem uma capacidade de computar tudo que ele fazia e hoje cabe numa mão, né? Cabe numa mão e não precisa de ninguém lá dentro fazendo cabeamento. Certo? O peso dele era aproximadamente 27 toneladas, né? E aí ele tinha os dispositivos da época, os componentes da época, eram válvulas termiônicas, né? Que posteriormente foram substituídos pelos transistores. E assim, eu trouxe isso como curiosidade, porque é interessante. A gente vai perceber o seguinte: nessa época, a gente usava essas válvulas termiônicas, que quando a gente for ver ali a figura, são tipo lâmpadas, né? Que cumpriam uma função que a gente chama de diodo. Diodo é digamos assim,
um componente que a corrente elétrica só passa numa direção. Isso é importante para a parte de computação, a gente não vai entrar nos detalhes aqui. Mas olhem aqui o tamanho da brincadeira. Elas eram essas válvulas aqui, né? Enfim, que enchiam a mão. Tamanho de uma lâmpada. E foram desenvolvidas por... Qual é o nome dele mesmo agora? Esqueci. O Thomas Edison. Foi. Thomas Edison, no desenvolvimento da lâmpada, acabou passando por esses termos, por esses carinhos aqui. Se eu estiver enganado, depois eu corrijo. Por esses carinhas aqui, que são as válvulas termiônicas. Essas válvulas, não sei se vocês... Acho que provavelmente não. Vocês são jovens. Vocês não chegaram a ver ainda a lâmpada incandescente. Talvez na rua, né? Porque às vezes algumas prefeituras, algumas cidades ainda usam aquelas lâmpadas incandescentes, que elas emitem luz, mas a maior parte da energia gasta por ela é em calor. Essa daqui também gerava muito calor. É outro problema do ENIAC, por exemplo. O ENIAC, além de ser enorme, ele era um forno, né? Ele aquecia muito e gastava muita energia, era ineficiente. Esses dispositivos que são enormes, e você precisava de muitos dentro do ENIAC, aqui, ó, ele diz os números, interessante a gente ver, você precisava de 17 mil válvulas dessas. Quem ganhou muito dinheiro com isso foi o Thomas Edison, né, que vendeu 17 mil válvulas para o governo americano. Isso aqui era uma iniciativa militar, né? A boa parte dessas coisas de computação foram desenvolvidas pela iniciativa pública e iniciativa militar dos Estados Unidos. Então, essas válvulas, além de serem muitas e caras, porque era novidade, elas também queimavam fácil. Então, o cara fez muito dinheiro com esse computador, né? Vendeu muitos equipamentos. Além de resistores e capacitores. Como vocês nem sempre conhecem muito desses componentes, eu vou deixar para lá, mas são outros componentes eletrônicos, certo? O que mais evoluiu desses três, hoje em dia ainda existem capacitores, a gente ainda usa, e existem resistores, hoje bem pequenininhos, microscópicos. Foram essas tais válvulas termiônicas aqui, que foram substituídas pelos transistores, que são agora equipamentos eletrônicos, não são mais lâmpadas, como a gente viu, bem microscópicos mesmo, né? Para você ter noção, a válvula era grande, enchia uma mão, no tamanho de uma lâmpada. Hoje em dia, um processador de computador, para quem já viu um processador, ele tem bilhões de transistores, né? E o transistor, ele deu um prêmio Nobel para os desenvolvedores, né? Foram 3 físicos e eles desenvolveram através de silício. Né? Silício digamos assim, areia, certo? Através de silício, colocando algumas impurezas, etc. Eles desenvolveram esse dispositivo que a gente chama de transistor e que ele fazia a mesma função dessas válvulas aí. Assim, eu não tô, a gente não vai, obviamente, entrar em detalhes sobre isso, eu só estou dando um apanhado geral para que vocês entendam como foi um processo longo, né, a evolução da computação. Certo? Em um processo que envolveu matemáticos, envolveu físicos, por exemplo, na hora de desenvolver os transistores, eles foram essenciais, né? Quando eles desenvolvem esse dispositivo, se permite que a tecnologia avance muito. E aí entra a engenharia depois, fazendo cada dia mais, em um pedaço cada vez menor, caberem mais e mais transistores, né? Que aumenta a capacidade de processamento do seu processador. Para quem gosta um pouquinho de tecnologia ou joga, que também é uma das coisas que faz a pessoa pesquisar mais sobre isso, os computadores de hoje em dia, eles equivalem a vários processadores dos antigos, assim, a grosso modo, né? Por exemplo, um processador hoje tem 9 núcleos, tem 12 núcleos, e assim sucessivamente. Eles vão encaixando cada vez mais transistores num pequeno processador. Ok, né? E aí tem outros computadores que foram desenvolvidos, né, nessa primeira fase aí dos primeiros modelos, que são, por exemplo, o Colossus, que é do Reino Unido, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Esse daí, salvo engano, eu acho que também fala no filme, foi o computador que o Turing usava nos modelos deles, nas tentativas que eles tinham, né, que os ingleses tinham,
de quebrar o código nazista. Aí tem o ZUS, né, que era um computador digital eletromecânico também. Eu não lembro agora, acabei esquecendo de dizer onde ele foi desenvolvido. Enfim, depois a gente pode pesquisar sobre isso. E tem o MESM e o BESM. Como tinha uma tensão, como vocês sabem, na época, que depois acabou virando a Guerra Fria, tinha iniciativas também de computação feitos nos países da União Soviética, né? E aí, por exemplo, na época que o ENIAC estava sendo construído, os russos também desenvolveram esse tal MESM. E posteriormente ele foi avançando e se tornou o BESM. Se eles não tivessem desenvolvido isso, dificilmente eles teriam condições de bater de frente durante a Segunda Guerra Mundial, desculpa, durante a Guerra Fria, nessa guerra, nessa corrida pela, enfim, nessa corrida da Guerra Fria, né? Por tecnologia, pela quem chegaria primeiro na Lua, pela guerra espacial e tudo mais, corrida espacial, né? Pronto, aí aquilo que eu falei, né? As válvulas termiônicas, que possibilitaram aquele primeiro modelo de computador eletrônico, porém baseado em válvulas. E aí as outras alternativas, como o MESM e o BESM, também usavam válvulas, né? Alguma coisa equivalente à válvula. Também tinha muita, como posso dizer, espionagem industrial na época, né? Então, quando se descobriu uma coisa, as pessoas estavam sempre atentas para descobrir como fazer uma engenharia reversa e descobrir como é que fazia a sua versão. E os russos também sempre são muito bons em matemática e exatas, conseguem replicar facilmente boa parte dessas coisas. E aí vem os transistores, como eu falei, né? Introduzidos em 1950, eles substituíam as válvulas. Eu acabei vacilando e não trazendo um desenho ou uma figura de um transistor, né? Mas ele é basicamente do tamanho de uma perninha de uma válvula como essa. Então é muito menor, ocupa muito menos espaço e gasta muito menos energia. Então foi um avanço muito grande. Aí, como ele diz, né, benefício é menor, maior eficiência energética e confiabilidade. Como eu disse, as válvulas queimavam muito e os transistores já não queimavam mais tanto. E aí a gente evolui para o que a gente chama de circuitos integrados, né, que agora a gente está chegando na fase da miniaturização, miniaturização dos computadores. Eles vão caber em cada vez em espaços menores. Então, quando você abre um dispositivo eletrônico, você vê essas coisinhas aqui, né? Vamos chamar assim, essas centopeiazinhas, que são os circuitos integrados. Aqui dentro dele tem vários transistores, né, e circuitos lá pensados para fazer funções, por exemplo. Existem circuitos que são portas lógicas I. O que é uma porta lógica I? Para quem já viu para quem já viu lógica de concurso, por exemplo, conhece aqueles conectivos, o I, o OU e etc. Então, aqui a gente pode ter portas lógicas, pode ter circuitos que fazem o papel de soma, multiplicação, etc. Cada circuito tem sua função e um conjunto de circuitos dá digamos assim, um conjunto de habilidades para esses sistemas, tá? Enfim. E aí, quando você vê qualquer placa eletrônica, ela tem esses circuitinhos aqui, esses circuitos integrados. Beleza? Ok. E aí a gente chega na parte dos sistemas operacionais básicos. Os sistemas operacionais, você coloca ele no seu computador, no seu dispositivo. Os computadores são máquinas, digamos assim, eles têm apresentações diferentes, mas eles têm sempre os mesmos componentes, de modo geral. Claro que com a computação evoluindo hoje, para a computação mais moderna, talvez a computação quântica, que é o próximo passo que a gente está na iminência de passar, algumas coisas mudem. Algumas coisas já mudaram, por exemplo, da minha época para de vocês. Na minha época, todo computador ele tinha, na verdade, no início mesmo, os primeiros computadores que eu vi, porque na verdade eu sou de 89 e os computadores da Apple, né, que foram os primeiros computadores pessoais lançados, o Jobs, né? O que acontece, né? Só para tentar contextualizar isso também. Vocês viram que tudo que a gente contou aqui
falava de computador como um fim científico, ou de guerra, ou de algo do tipo, né? Era uma grande curiosidade nesse aspecto, né? Servia para segurança nacional, servia para comunicação, servia para ciência, né? A guerra não, a corrida espacial foi feita basicamente com esses primeiros computadores, né? Dependeu muito disso. E aí a visão dos cientistas era que computador era uma coisa de cientista, né? Uma coisa que ninguém precisaria ter em casa. Ninguém imaginava que o pessoal ia jogar, por exemplo, né? Ou que ia acessar a rede social, ou digitar um TCC. Tinha máquina de escrever, era suficiente na visão deles na época. E aí algumas pessoas, como Jobs, por exemplo, viu que isso tinha um potencial para ser de uso pessoal também. O pessoal algumas pessoas da ciência desacreditou, não por bobagem, né? Simplesmente eles achavam que era algo avançado demais para o uso comum. E aí eles erraram fortemente. E aí começaram a desenvolver os primeiros computadores pessoais, etc. E tem os sistemas operacionais. Aqui a gente tem os 4 mais famosos, né? Que é o Windows, o sistema Apple, o sistema Android e o sistema Linux, certo? O Windows, como vocês sabem, Bill Gates se tornou o cara mais rico do mundo, né? Por muito tempo. Hoje em dia superado, acho que antes por Bezos e depois por Musk, mas ele enriqueceu basicamente vendendo esses sistemas de operacionais. O primeiro sistema era um sistema bem simples, né? Um sistema mais, como posso dizer, modo texto, ele não tinha muito essa visualização, por exemplo. Esse íconezinho que eu estou girando na tela, isso aqui é uma evolução muito grande com relação aos primeiros sistemas, né? O MS-DOS e o DOS, ele era uma tela preta onde você digitava comandos e ele fazia, né? Por exemplo, você queria digitar um texto, você abria lá o Word da época e ele abria um bloco onde você digitava o texto, não tinha cursor, não tinha como trocar fonte, ou então se tinha como trocar fonte, não era desse jeito gráfico, né? Por exemplo, clicando no abinha, abrindo valores, você escolhendo um. Isso aqui é muito moderno para a época, era uma coisa mais de texto. Mas aí foi evoluindo até o sistema que vocês conhecem hoje, né? Que é o sistema totalmente gráfico. O da Apple, a história é muito parecida, né? Acompanhou. O Android, ele surge, não sei se vocês sabem, mas o Android, ele é Linux. Ele é baseado integralmente em Linux, mas focado em um computador que você usa a tela como cursor e tudo mais, né? Então ele tem essas especificidades com relação. Ele também tem que gerir melhor alguns recursos. Ele não gere às vezes tão bem, dependendo do, porque também depende de cada empresa como faz sua versão e etc. Mas ele é desenvolvido todo em Linux. E o Linux, ele é um desenvolvimento do sistema operacional que foi feito como alternativa livre, open source, né? Ou seja, o que significa open source? O programa dela, a linguagem de programação e tudo mais, ele é livre na internet. Não todas as distribuições, mas a base da maioria das distribuições Linux, elas são livres. Então, cada um pode pegar esse código e fazer sua personalização. Mas quer dizer que eu, indivíduo particular, posso pegar o Linux e alterar? Se você quiser, sim, né? Mas o que acontece na verdade é que as pessoas pegam o Linux, a base do Linux, e definem ele por função. Então, por exemplo, existe Linux para quem é hacker, existe Linux para servidor, existe servidor não é servidor público, é servidor de computador, né? Então, por exemplo, quando você acessa o site da universidade, ele está sempre, na maioria das vezes, ele está disponível, mas às vezes eles dizem estamos passando por manutenção no servidor. O servidor é um computador que fica aberto, fica ligado 24 horas ou quase 24 horas, o tempo todo, que está com todas as informações daquele sistema e funciona assim, pegando fogo, né? Ele está sempre lá funcionando. A universidade, por exemplo, tem um desse, e aí tem sistemas, por exemplo, Linux para servidores, né? Que são para esse tipo de computador. Enfim, para outras aplicações também, tem para uso comum, para usuário comum, o mais famoso é o Ubuntu, um dos mais conhecidos é o Ubuntu, é o Mandriva, enfim. Esse daqui, ele é muito... Cada aplicação
que você queira, né? Tem uma comunidade e tem alguém que desenvolveu um Linux, desculpe, específico para aquela função. De modo de simplicidade e também costume de uso, o Windows ele é o que domina a maior parte hoje, né? Porque, enfim, qualquer computador que você compra, em geral, vem com ele. E aí você, para o bem e para o mal, está amarrado nele. Mas existem, né, especificidades, e muitas delas, onde você, em computadores pessoais, é preferível você usar o Linux. Esses aqui é muito para quem tem o da Apple, é muito para quem usa os computadores da Apple, e o da para quem tem muito dinheiro para comprar os computadores da Apple, e os Android é para quem usa computadores portáteis, né? Desculpe, celulares, né? Smartphones. Certinho. Já estamos perto de terminar essa primeira parte. E aí eu queria só comentar qual é uma das primeiras linguagens de programação, que é a Fortran. Né? Ela é a primeira, na verdade, linguagem de programação amplamente adotada. Hoje em dia, basicamente sem uso, certo? Hoje eu posso dizer para vocês que uma das mais usadas hoje em dia, eu vou dizer umas 4 que eu acredito que sejam as mais usadas hoje em dia. São a C, a programação C, aí você pode pensar nas distribuições especializadas, que é o C Sharp e o C++, que são distribuições C com algumas coisas a mais. Tem o Java, muito usado na internet, JavaScript também, e tem o Python. O Python hoje em dia é muito popular porque, especialmente se você trabalha... Primeiro, se você quer fazer um programa básico, entendeu? Quer fazer uma computação científica ou quer fazer uma análise estatística básica, o Python ele vai servir muito bem como ferramenta para você. Então, ele é versátil, ele é simples, ele não tem as dificuldades que outras linguagens de programação têm, certo? Então, o Python é uma boa linguagem de programação. Tem alguns defeitos? Tem. Quais são os defeitos dele? O Python, por exemplo, ele é mais lento que outras linguagens de computação. Mas por quê? Nessa escolha por facilidade de uso, os criadores do Python, eles priorizaram a facilidade de uso, né? Então, por exemplo, se você quiser otimizar tempo em algumas coisas, talvez, isso muito específico, talvez você tenha que aprender outra linguagem de programação, mas para 95 ou 97% dos casos, Python é mais que suficiente. Enfim, né? Ok, e essa Lips aqui também é uma popular inteligência artificial. Só um detalhe, né? Apesar da inteligência artificial estar em alta hoje, ser muito referenciada hoje, isso já tem muitos anos, né? As pessoas, basicamente, a inteligência artificial é estatística. Quando vocês ouvirem falar em inteligência artificial, vocês já vão ter na cabeça de vocês que por trás dela é sempre conhecimentos estatísticos, testes de hipótese, distribuição gaussiana, enfim, diversas coisas, né? Só que quando você tem muitos dados ou algo do tipo, fica difícil fazer à mão. Então, é estatística, mas você precisaria de ferramentas computacionais para desenvolver aquela estatística. Então, essas coisas só surgem conforme a computação evoluiu, né? Aí só ficam, digamos assim, fáceis de serem usadas quando a computação evoluiu, que foi hoje em dia. Mas, por exemplo, no início do século 20, 1900 e pouco, as pessoas criaram as primeiras redes neurais, né? Foi um biólogo e um matemático que se uniram e criaram o conceito de neurônio. Enfim, que é uma matriz, em grosso modo falando, é uma matriz. E aí o primeiro desafio foi como treinar esse neurônio, aí passou basicamente 100 anos para chegar no que chegamos hoje, nas redes neurais, né? Enfim, mas é uma coisa que tem 100 anos já. Então a inteligência artificial, por mais que pareça moderna, é uma coisa centenária, só bateu, né, tropeçou várias vezes em desafios tecnológicos para evoluir. E aí o impacto moderno, né? O avanço da computação levaram as tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e dispositivos móveis, que são os celulares. A computação continua a moldar a sociedade, criando novas oportunidades e desafios. Só um detalhe, né? Às vezes a gente tem um certo preconceito sobre a tecnologia e sobre a inteligência artificial. Por exemplo, eu vi um meme que na época me deixou assim, pô, que estranho, né?
que era o seguinte, o meme dizia o seguinte: quando a inteligência artificial me ajudar a lavar pratos, aí eu vou achar ela útil. Só que a questão do meme é que ele já está desatualizado. A inteligência artificial hoje ela já está como se diz, na geladeira, no celular, no, na máquina de lavar pratos, literalmente. Como assim, né? Basicamente, hoje em dia, só para citar um exemplo, até nas geladeiras de hoje, ele vai registrando a frequência com que você abre, os dias com que você mais abre, e a geladeira vai, a partir dos circuitos delas, entendendo, aprendendo com seus dados, quando ela deve refrigerar mais e quando ela deve refrigerar menos. Porque o que acontece? Quando ela está no pico da refrigeração, se você abre a porta, você gasta mais energia. Aí, com essa compreensão e com essa dedução lá, a partir dos seus dados que você vai fornecendo, usando a geladeira, ela vai perceber quando ela tem que aumentar a refrigeração e diminuir. Ela descobre, por exemplo, que todo final de semana você chama os amigos para casa, né? Ela não descobre com tantos detalhes, mas ela percebe que no final de semana você usa mais a geladeira. Por quê? Porque você chama os amigos para casa e faz um churrasco. Aí, esse negócio de abre e fecha a porta, etc., para pegar cerveja ou carne, etc., ela vai percebendo uma demanda maior de uso e ela vai ajustar o consumo dela para isso. Na máquina de lavar pratos, por exemplo, que infelizmente no Brasil ainda é um luxo, nem todo mundo, dificilmente as pessoas têm acesso a ela, mas ela tem um sistema de sensores onde ela escaneia lá o sisteminha, né? E descobre em qual prato ela tem que jogar mais água, mais produto, desincrustante, etc. Enfim, a tecnologia está até nos serviços domésticos hoje em dia, com facilidade. A Alexa, por exemplo, que você pode dar ordem para ela acender a luz, trocar a cor, controlar o ar-condicionado se a temperatura estiver tanto, enfim. Essas coisas tendem a estar cada dia mais no nosso dia a dia, como vocês devem ter percebido. Como vocês são mais jovens do que eu, vocês devem ser mais bombardeados ainda por esse tipo de coisa, né? Porque a ideia é cada vez estar mais na mente dos futuros consumidores para que a gente demande cada vez mais tecnologia. Inclusive os próprios carros hoje em dia, né, tem os carros totalmente eletrônicos, totalmente elétricos, tipo os BYD da vida, ou outras versões da Volkswagen, ou etc., o Tesla, eles são todos cheios de inteligência artificial. Daqui a alguns anos, provavelmente, a gente vai ter também acesso aos os tais carros autônomos, né? Então, tudo isso é desenvolvimento de computação que a gente está vivendo hoje. Claro que a gente acha que vai demorar muito, mas em 35 anos de vida, vou fazer 36 anos esse ano, agora 2025, eu vi a tecnologia mudar bastante, né? Por exemplo, em 2007, não, 2007 não, 2010 mais ou menos, chegaram os primeiros smartphones. Antigamente a gente tinha muito aqueles computadores não, aqueles celulares de botãozinho. Aí chegou o touch e aí virou o sistema Android, né? Que foi uma mudança muito grande, né? Hoje em dia você tem aplicativo, os aplicativos você escolhe. Antigamente você comprava um celular, ele vinha com os aplicativos básicos, você não tinha muito como controlar isso, né? Mas hoje você tem o aplicativo do banco, você tem o Can Scanner, que você fotografa um texto que você escreveu à mão, ele ajusta, deixa bonitinho, ele às vezes entende sua caligrafia e transforma em texto digitado. Então a tecnologia avança bastante, a gente querendo ou não, né? Certinho? Espero que tenha sido ilustrativo. Como eu disse, vai ter duas partes. Então eu vou dar um tempinho. Deixa eu ver se eu demorei muito. Vou dar uns 5 minutinhos aqui, certo? E a gente volta com a segunda parte, que é mais curta ainda que essa, mas é só para apresentar alguns componentes do computador. Porque, como eu disse, eu estou assumindo que quem está pagando a disciplina é tanto o cara que pode saber bem de informática e de computação, ou o cara que nunca viu. Então, eu estou aproveitando e apresentando de modo geral as coisas para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, né? Então, quem não sabia nada vai saber alguma coisa. Quem já sabia alguma coisa vai saber um pouco mais, né, sobre isso. E como eu disse, o objetivo é
faz essa qualificação, esses treinamentos, vocês terem certificado e tudo mais, mas preparar vocês, para quem tiver interesse, para uma segunda parte, né, que é usar essa computação para pesquisas mais objetivas. Por exemplo, tem uma parte, um módulo 2 ou um módulo 3 que eu pretendo fazer no futuro, nesse ano aí, no decorrer do tempo, e trabalha um pouco de aplicações de inteligência artificial na educação. Ou que trabalha animações. Eu estou falando com a galera já da licenciatura, né, os alunos e etc. E eu tô abrindo aqui algumas bibliotecas que são de animações, de funções matemáticas, etc. Então, essa extensão ela tem o objetivo de trazer a tecnologia para junto da gente, né? A gente ir avançando e ser uma ferramenta de qualificação de vocês, né, para aprenderem, para terem os certificados e terem as horas também. Então, durante o ano vai ter muitas novidades aí, eu espero, e a gente vai desenvolvendo, né? Eu vou dar uma pausa aqui, não sei se vocês querem falar alguma coisa, se não, a gente dá uma pausa aqui de 5 minutos, eu vou tomar um café e já já a gente volta para continuar. Beleza? Ok. Beleza, beleza. Eu vou dar uma pausinha aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar e ficar dois vídeos separados, eu vou marcar com vocês aqui, peraí, deixa eu ver. Às 19h40 vocês conectem de novo, eu vou desconectar tudo e aí vocês clicam nesse link novamente. Por quê? Porque aí ele vai gerar o vídeo para eu poder botar em pedaços separados, para não ficar muito longo, certo? Não ficar um vídeo grandão de 2 horas. Eu vou encerrar aqui, ok? E aí vocês entram de novo de 19h40. Em 20 minutinhos, 30 minutinhos, a gente termina a segunda parte. Pode falar, Gabriela. Pediu para falar? Talvez tenha sido engano, não sei. Eu acho que foi engano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui. Ah, certo, tudo bem, sem problema. Eu vou encerrar aqui, já já a gente volta, tá? Aí umas 19h40 vocês clicam de novo, eu vou estar aqui habilitando vocês. Até daqui a pouco.